quero contar a história, para mim, de um dos maiores espíritos que já reencarnaram nessa terra do Cruzeiro, no nosso Brasil, e hoje é para mim como um pai de todos os brasileiros, que na espiritualidade onde se encontra, cuida junto com Mãe Santíssima de cada um de nós. O nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. És Dr. Bezerra, o pai que não se cansa, foi tua renúncia que nos trouxe a esperança. Os dados que vou relatar aqui nesta nossa conversa, nessa nossa história contada, muitos são tirados de livros, na internet, muitos são tirados de várias fontes, uma mistura de fontes. Portanto, também faço também aqui a minha interpretação da história para que ela tenha mais emoção, para que ela possa representar e para que ela possa homenagear esse grande homem, esse grande espírito, nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. Apio Corvino era cristão, atendia a todos lá na cidade de Lyon, era muito querido, amado, já era de idade avançada, mas era seguidor fiel dos ensinamentos de Jesus. Quando soube da visita de seu amigo, na verdade era amigo de seu pai, mas a visita de Quinto Varro, que passava por Lyon e faria uma viagem de navio para a África. Quinto Varro o convida e ele aceita aquele convite. Apio Corvino então se acomoda naquele navio junto com o amigo Quinto Varro. Mas o que não sabia é que havia uma conspiração de alguns tripulantes que foram pagos para matar Quinto Varro. E o que acontece? Naquele navio, o homem encarregado de matar Quinto Varro, quando o vê, lembra que o pai de Quinto Varro havia feito um favor muito grande para aquele homem e ele não poderia matá-lo. Mas ao mesmo tempo tinha que cumprir a sua missão. O que fez? Decidiu então matar Apio Corvino e jogá-lo ao mar e dizer que era a morte de Quinto Varro. Assim o fez. Quando Quinto Varro se esvai do seu gabinete, este homem adentra, golpeia Apio Corvino e foge. Depois de alguns instantes, quando Apio Corvino vê a entrada de Quinto Varro corre para socorrê-lo, mas eram momentos finais. Apio Corvino deseja a ele: siga, meu filho, siga os ensinamentos de Jesus, siga por este caminho que você será muito feliz. E parte. O corpo, então a verdade é revelada a Quinto Varro, o seu matador diz-lhe a verdade do que aconteceu. Daí então é jogado o corpo de Apio Corvino ao mar. Depois desse dia, quando Quinto Varro volta da sua viagem, adota o nome de Irmão Corvino em homenagem àquele que morreu em seu nome. Essa história, essa primeira parte é contada no livro de Emmanuel, por Chico Xavier, Ave Cristo, e revelada por Divaldo que o nosso Apio Corvino era uma das reencarnações de Dr. Bezerra de Menezes. Agora estamos no século VI, numa região chamada Posidônia. Um jovem chamado Parmeiro ama o cristianismo,
adota Jesus como seu padrão de vida, mas a sua família anticristã o abandona, o expulsa de casa. Parmeiro, então, cresce e, com seu coração gigantesco, cria um recanto onde podia acolher as crianças, os aleijados, qualquer pessoa que tivesse qualquer tipo de necessidade. Ali era acolhido por Parmeiro. Era também outra encarnação de Dr. Bezerra de Menezes, sempre com o amor, sempre com a solidariedade, sempre com a renúncia, sempre com o carinho, que é a marca registrada de Dr. Bezerra. Estamos agora no primeiro dia do ano de 1700. Na espiritualidade, uma reunião, decidindo os destinos do mundo, decidindo os destinos dos ensinamentos de Jesus na Terra. Ismael, o coordenador espiritual da Terra, ali se encontra. E um também espírito luminar, Adolfo Bezerra de Menezes, se encontrava nesta reunião. Outro espírito, o espírito que depois vem se chamar Allan Kardec. Eram os primeiros dias de janeiro de 1900. Dr. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, o médico cearense que era tão apaixonado pelas pessoas e ao mesmo tempo recebia a paixão de tantos, o amor de tantos, o carinho, a gratidão, porque ele era amor puro, era renúncia pura. Mas naqueles dias, acometido por uma doença cerebral, um tipo de um acidente vascular cerebral que o acamou, deixou paralítico, sem falar, praticamente imóvel, somente os seus lindos olhos verdes que se moviam. Dr. Bezerra de Menezes agora tinha ao seu lado, dia e noite, a sua companheira Cândida, irmã da sua ex-mulher, a qual havia partido no seu 5º ano de casamento, deixando-lhe 2 filhos pequenos. Dr. Bezerra recebia o carinho daquela que tanto o amava, a sua companheira de luta, a sua companheira de privações, a sua companheira que sempre o ajudou. Naquela cama, naquele leito, todos os dias, muitas e muitas visitas, pessoas e mais pessoas buscavam o seu leito, muitos para lhe desejar saúde, mas muitos também para buscar, mesmo ele naquelas condições, o carinho, o olhar, a emoção, a energia que somente o Dr. Bezerra poderia fornecer a tantos. Todos os dias, pessoas e mais pessoas procuravam a sua casa. Deixavam embaixo do seu travesseiro um pequeno recurso, algumas moedas, ou deixavam com Dona Cândida algum alimento, porque a situação financeira deles, titular, já era delicada. Com a doença de Dr. Bezerra ficou mais ainda. Dr. Bezerra, naquela situação, naquele leito, essa situação durou 4 meses. Foi de janeiro até abril do ano de 1900. Durante esses 4 meses, a sua mente ali pensava, relembrava tudo aquilo que ele viveu, desde a sua infância com seu querido pai no Ceará, pai que tinha recursos, mas envolvido no campo político por perseguição, acabou perdendo todos os recursos. E depois da sua partida, a família foi obrigada a mudar-se de estado. Quando completou seus 18 para 19 anos de idade, disse à mãe que seu desejo era fazer medicina, mas não tinham recursos para isso. Aos 20 anos, conseguiram juntar parcos recursos e Dr. Bezerra veio para o Rio de Janeiro. Conseguiu a vaga na Faculdade de Medicina, única do país naquele momento. Ali estudou, trabalhou para receber os seus vencimentos e para poder pagar seus estudos, até que se formou aos seus 25 para 26 anos de idade. Todos esses fatos vinham à sua lembrança. Lembrou-se da sua primeira esposa,
que conheceu filha de um coronel do exército, que o fez introduzir-se na política, mas era a sua paixão, era o seu amor. Com ela teve dois filhos homens, mas no 5º ano do seu casamento, a primeira dor profunda que o Dr. Bezerra sentiu, a morte da sua esposa. Ele ainda jovem, com 30 e poucos anos de idade, sofreu a perda da esposa com 2 crianças pequenas para cuidar. Nesse período, Dr. Bezerra de Menezes começou a ser ajudado pela cunhada e irmã por parte de mãe de sua esposa, também de nome Cândida também. Começou a ajudá-lo e ajudou a cuidar das crianças. Mas ele, apesar de não ter aquele amor, aquela paixão de marido por ela, mas vendo que naquela época não era algo muito bom uma mulher viúva ajudar outro homem, ele resolve casar-se com ela. Tiveram vários outros filhos. Dr. Bezerra de Menezes, então ali naquela cama, Dr. Bezerra de Menezes lembrava dessa sua companheira que ali ao seu lado estava, Dona Cândida. Quão companheira estava sendo em sua vida, o ajudava em tudo. Hoje eram as suas mãos, hoje eram as suas pernas, hoje era tudo para ele. Ele agradecia, em oração louvava a Deus por ter trazido essa companheira tão grandiosa que o ajudou a cumprir a sua missão aqui na terra. Dr. Bezerra de Menezes lembrava de cada um dos seus filhos, lembrou dos seus primeiros 2 filhos, os quais um partiu quando estava para se formar em advocacia. Teve uma morte súbita e foi a sua primeira perda de um filho. Depois lembrou-se de seu segundo filho, estudante de medicina, seu orgulho, mas começou a ser acometido de loucuras, atitudes que eram totalmente incoerentes, atitudes até de agressividade. Um médico amigo seu lhe disse: Doutor Bezerra, teremos que internar seu filho num sanatório. Aquilo para um pai, sabe o que é para um pai que tem um filho normal, que de repente o seu filho é acometido de loucura e tem que interná-lo em um sanatório? Dr. Bezerra, com o coração partido, não queria admitir aquele fato, mas conheceu Frederico Júnior. Frederico Júnior se apresentou a ele e falou: Dr. Bezerra, não sei se o senhor sabe, eu sou médium, sou espírita, sei que o senhor é católico, que o senhor é devoto de Mãe Santíssima, mas nós espíritas também amamos Mãe Santíssima, nós amamos Jesus e o nosso objetivo é somente seguir o Evangelho de Jesus. Eu gostaria que o senhor visitasse a nossa Federação Espírita, que na época era uma obra muito pequena, mas que o senhor visitasse a nossa Federação Espírita para conhecer alguma coisa do Espiritismo e vamos conversar sobre o que está passando com seu filho. Dr. Bezerra, logo no primeiro dia, na sua primeira visita à Federação Espírita, Frederico Júnior incorpora um espírito muito agressivo que urrava gritos de ódio, de vingança, dizia que não perdoaria o filho de Bezerra, que não perdoaria por tudo que ele fez, porque ele havia morrido numa masmorra, ele havia sido preso numa vida anterior, abandonado, separado da família e morto à míngua numa masmorra. Não perdoaria aquele jovem que hoje queria ser feliz, ele não seria feliz. Dr. Bezerra, assustado, sem muito entender o que acontecia, deixou que o fato se passasse. Ainda foi se lembrando que outras vezes esteve na federação e outras vezes teve a oportunidade de ver a incorporação daquele espírito. Já entendendo um pouco e aceitando o que estava acontecendo com seu filho, entendendo que era uma mediunidade perturbada e era uma obsessão, era um perseguidor espiritual que ali atuava tentando acabar com a vida de seu filho. Dr. Bezerra, com seu amor, com seu carinho, tentava persuadir esse espírito a perdoar seu filho. O espírito dizia: contra você não tenho nada, mas eu não o perdoo, eu não o perdoo. Mas
Foram dias e dias, incorporações e incorporações, e o amor venceu. Um dia, Dr. Bezerra de Menezes lembra-se naquela cama muito bem daquele dia. Lembrava e uma lágrima saía do seu olho, lembrando daquele fato. Naquela noite, o médium Frederico Júnior incorpora novamente o espírito. Dr. Bezerra quase se ajoelha aos pés do espírito, pedindo perdão para o seu filho, pedindo perdão. O espírito diz: eu não posso perdoá-lo, mas por você, por seu amor, eu vou deixá-lo. Por você, mas sem perdoá-lo. A partir de hoje não vou mais persegui-lo. Mas eu quero que você saiba de algo. Eu e seu filho temos uma ligação energética muito forte. Eu vivo do fluido, da energia dele, e ele vive da minha energia. Eu sei que deixando ele, haverá essa quebra fluídica. Eu sofrerei muito, mas é possível que o seu filho sussurra, que o seu filho morra. É isso que você quer? Dr. Bezerra para por um instante e diz: filho, chamando o espírito de filho, filho, o que eu quero é que o amor prevaleça. O que eu quero é que o amor prevaleça. Se for este o preço que eu tenho que pagar para que o amor prevaleça, para que o perdão prevaleça, que assim seja. E o filho de Dr. Bezerra de Menezes, a partir daquele dia, não tem mais os acessos de loucura, mas vai definhando, e em poucos dias parte para a espiritualidade. Era mais uma perda de Dr. Bezerra de Menezes. Ainda lembrou-se de outros 2 filhos dele que partiram. Sua filha, a qual ele tinha grande afinidade, uma jovem de 17 anos de idade, também partiu. No seu enterro, o seu coração muito sofreu. Dr. Bezerra de Menezes, então, lembra-se que naquela tarde, logo após o enterro, ele, com o coração cortado, com o coração amassado, ele lembra que tem trabalho na Federação Espírita Brasileira. Ele não tem dúvidas. Mesmo após ter enterrado a sua filha, ele diz: o trabalho me espera. Estou sofrendo, mas muitos lá que vou atender sofrem muito mais do que eu. Só espíritos gigantescos como o Dr. Bezerra de Menezes, que com tanta renúncia, que após a partida de uma filha, do enterro de uma filha, vão atender a outros que também sofrem. Dr. Bezerra de Menezes, a sua cabeça enchia de lembranças, a sua confiança em Mãe Santíssima, o amor por Mãe Santíssima. Lembrou-se de uma vez nas escadarias da Federação Espírita Brasileira, já era final da tarde, já quase 6h30 da tarde, um homem lhe aborda na escadaria, chorando: Dr. Bezerra, me ajuda, Dr. Bezerra, me ajuda. Não tenho emprego, Dr. Bezerra. Eu e minha família estamos doentes. Não tenho dinheiro sequer para comprar remédio. Dr. Bezerra se comove, seu coração e seu rosto se enche de lágrimas. Ele põe as mãos nos bolsos, sequer uma moeda tinha. Até o seu anel de formatura já havia dado anteriormente para uma outra pessoa necessitada. Ele fala: filho, você está com a receita aí? O filho mostra lá para Dr. Bezerra a receita. Ele olha naquela receita e fala: filho, você confia em Mãe Santíssima? Sim, Dr. Bezerra, confia em Mãe Santíssima. Chegue em casa, reúna a sua família, ore por Mãe Santíssima, pegue essa receita e vai dando um pedacinho dela num copo d'água para cada um. Vocês vão se sentir alimentados e Mãe Santíssima vai intervir para que você consiga alguma coisa. Passado uns 15 dias, Dr. Bezerra lembra da mesma cena. Aquele mesmo homem, na escadaria da Federação Espírita, o aguardava. Dr. Bezerra, eu preciso lhe agradecer. O senhor lembra de mim, Dr. Bezerra? De pronto lembrou-se. Ele
Fala, doutor Bezerra, naquele dia cheguei em casa, fiz como o senhor disse, oramos, pedimos à Mãe Santíssima, dormimos como se tivéssemos estado alimentados. No dia seguinte, ninguém na minha casa mais tinha febre. E o que aconteceu ainda, doutor Bezerra? Um homem bateu à minha porta e disse, você não é fulano de tal? Sim. Olha, você quer trabalhar? Tem uma vaga de pedreiro. Sabe trabalhar de pedreiro? Sei sim. E arrumei emprego, doutor Bezerra. A minha vida mudou naquele dia. Quantos casos, doutor Bezerra de Menezes tinha vivenciados parecido com aqueles. Mas hoje a sua situação era aquela cama. Doutor Bezerra de Menezes ali atendia a todos, atendia somente com o seu olhar. Ele não conseguia sequer falar. Mas no final do 4º mês, no mês de abril, no dia 11 de abril de 1900, ele sente que é chegada a sua hora. Ele percebe que as suas forças estão deixando o seu corpo ficar e ele partiria para a espiritualidade. Ele consegue, num esforço de energia, falar algumas palavras, pedir que o sentem à cama. Fazia 4 meses que ele não dizia uma letra sequer. O colocam sentado à cama e ele consegue proferir uma oração quase inaudível, mas os que estavam ali ouviram e sentiram com o coração. Mãe Santíssima, eis aqui o seu filho. Eu não peço por mim, que sou devedor e nada mereço. Eu peço, Mãe, para que você não abandone os filhos que tenho aqui, que são milhares, que você continue a socorrê-los, Mãe. É por eles que eu peço. Até no momento derradeiro, até no momento da partida, ele lembrava de nós. Não é por ele que ele pedia, era por todos nós. Ele deita na sua cama e sente que uma mão espiritual acaricia os seus poucos cabelos. Era o espírito de Celina, a assistente e assessora direta de Mãe Santíssima. Ele consegue vê-la. Ela diz, é chegada a sua hora, Bezerra. Venha comigo. Ele sente um sono profundo e parte para a espiritualidade. Era uma guerra entre a terra e o céu. Nós aqui da terra encarnados dizendo, não vá, bom velhinho, fica conosco, doutor Bezerra, não se vá. E a espiritualidade dizendo, venha, doutor Bezerra, venha estar aqui na vida real, que é a vida espiritual. Naquele mesmo dia, horas depois, doutor Bezerra de Menezes acorda numa cama como fosse um hospital na espiritualidade. É recepcionado por sua primeira esposa, Dona Cândida, e seus 4 filhos que já haviam partido. A emoção, o carinho, o amor que aquele espírito pôde sentir naquela calorosa recepção. Ele ouve muito barulho, um burburinho fora daquelas janelas. Aparece o espírito de Celina. Ele diz, o que é isto, Celina? Ela vai até a cama, o ajuda a levantar-se com muito esforço. Venha comigo. Leva ele até a janela. Ele pôde olhar para fora e viu centenas, milhares de espíritos, muitos ajoelhados, orando, cantando. Ele diz, o que é isto, Celina? Doutor Bezerra, estes são espíritos que o Senhor ajudou, são mães de filhos, pais de filhos que você atendeu, alguns diretamente, outros em espírito, muitos lá com seu amor, com sua renúncia, com seu carinho. Aqui estão, doutor Bezerra, para homenageá-lo, para recebê-lo por tanta gratidão que tem pelo Senhor. E ele, eu não mereço, Celina. Eu não mereço, Celina, eu não mereço. E seus olhos se enchem de lágrimas.
Desse dia, Dr. Bezerra foi pura dedicação ao espiritismo no Brasil. Da espiritualidade, pôde ajudar naquilo que foi necessário, pela união, pelo crescimento, pela estabilidade do espiritismo no Brasil. Dia 11 de abril de 1950, uma festa na espiritualidade acontece. Era um anfiteatro, como um estádio aqui da Terra, onde aproximadamente 5.000 pessoas ali estavam. Eram espíritos encarnados e desencarnados, ligados ao espiritismo ou às religiões espiritualistas do Brasil e alguns do mundo. Encontrava-se o espírito de Frederico Júnior, Manuel Viana e outros que vieram ali para recepcionar aquele grandioso espírito que naquela data comemorava 50 anos de desencarne e 50 anos de dedicação integral ao espiritismo, ao cristianismo no Brasil e na Terra. Entra pelos portais daquele estádio Dr. Bezerra de Menezes, vestindo uma roupa bege, brilhante, e ali nos seus olhos, sempre humilde, dizendo: eu não mereço isto, eu não mereço isto. Sempre a sua humildade, dizendo que não merecia, mas nós sabemos o quanto ele merecia. O espírito de Camille Flammarion faz um discurso homenageando em nome dos espíritas de todo o mundo aquele espírito venerando, aquele espírito grandioso que tem renunciado a tudo pelo espiritismo na Terra. Manuel Viana fala em nome dos espíritas do Brasil. E aí um fenômeno começa a ocorrer no céu. Diante do cântico de quase 200 crianças que cantavam hinos de aleluias, de louvores, uma imagem começa a formar-se no céu. Como uma pequena estrela que vai crescendo, 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 até que aparece dessa estrela o espírito de Celina. O espírito de Celina traz um manuscrito, abre aquele manuscrito e diz: Dr. Bezerra, eu falo em nome da mãe de todos, da mãe do Cordeiro, de nossa querida Mãe Santíssima. Ela, em louvor e gratidão por esses 50 anos que o Senhor serviu e serve ao Espiritismo e ao Cristianismo no Brasil, ela lhe dá o direito do Senhor escolher para onde o Senhor quiser ir hoje. O seu espírito pode ir para qualquer planeta, para qualquer lugar da nossa Via Láctea. É o seu direito hoje. Ele fala: ó, Celina, se algo tenho ainda direito de pedir, eu peço que você implore à Mãe Santíssima que eu possa ficar. Enquanto houver uma lágrima, enquanto houver uma dor na terra do cruzeiro, eu quero estar aqui para tentar ajudar. Celina diz que não pode decidir. E o fenômeno inverso ocorre, aquela estrela vai desaparecendo, desaparecendo. Foram alguns minutos, mas que pareceram horas e horas de espera, até que o fenômeno novamente se volta. Mas desta vez não aparece o espírito de Celina. Forma-se no átimo da atmosfera como uma pena, aquelas penas de se escrever, dourada, brilhante, e essa pena vai escrevendo no ar: Mãe Santíssima concorda, Ele concede o tempo que você desejar para trabalhar pelo bem do Brasil, pelo bem do mundo, em nome de Jesus. A paz do teu Senhor, és Dr. Bezerra, o Pai que não se cansa, foi tua renúncia que nos trouxe a esperança. 50 anos mais se passaram. Agora estamos no ano de 2000
dia 11 de abril do ano 2000. Dr. Bezerra de Menezes, num anfiteatro muito parecido, com uma população também muito parecida, é recebido novamente. Era a homenagem pelos seus 100 anos de dedicação ao Espiritismo na Terra. Ele adentra aquele anfiteatro dado de braços com suas duas ex-esposas, as duas irmãs Cândidas. Dr. Bezerra novamente é homenageado. A cena parecida ocorre, só que desta vez espíritos de outros lugares, como o espírito de Cosme, um argentino, dedicado ao espiritismo na América Latina, outros do México, Estados Unidos, da Europa, vêm e falam e homenageiam, porque hoje quase 130, 140 países no mundo há núcleos espíritas que homenageiam o Dr. Bezerra de Menezes. E Celina então aparece e traz diretamente uma mensagem de Mãe Santíssima para ele. Dr. Bezerra, agora você não é só mais do Brasil. Mãe Santíssima o coloca agora como responsável pelo crescimento, pela instituição do Espiritismo no mundo. O nosso Dr. Bezerra de Menezes. Esse pai tão querido, que sofreu todas as dores, dores e perdas, de esposa, de filhos, da pobreza, mas sempre foi renúncia, sempre foi amor. Oh, Dr. Bezerra de Menezes, como nós brasileiros te devemos respeito, te devemos carinho, te devemos dedicação, te devemos nossa gratidão, que nós possamos, Dr. Bezerra, nos esforçar para sermos seus filhos também, mas filhos melhores, filhos que contribuam nesse processo de união, de modificação, de transformação do nosso planeta. Dr. Bezerra de Menezes, muito obrigado, Dr. Bezerra de Menezes, muito obrigado. Eu falo aqui em nome de tantos, de milhares, que queriam estar aqui falando a sua história, mas eu falo muito obrigado, Dr. Bezerra. Nós te amamos muito, muito. Temos você como nosso pai. Obrigado, Dr. Bezerra.